Traz sua nave e resolve logo isso aí. Não importa o ano, a cor ou o modelo. O que importa é o significado dessa nave na sua vida. Nossas emoções é sempre muito desafiador e o nosso psiquismo, de uma maneira muito inteligente, ajuda no nosso dia a dia a lidar com as nossas emoções, angústias, neuroses, alegrias, tristezas e emoções diversas. Nesse contexto, é natural da nossa existência humana fazermos uma coisinha como se fosse um ajustamento criativo para lidar com as nossas dores e angústias, chamado deslocamento. E para onde vai essa angústia? Coisas que a gente não consegue lidar com a gente mesmo. Vai para objetos, qualquer que seja objeto. A ideia do Traz Sua Nave é falar sobre isso. O que é seu? O que era seu que você conseguiu projetar na figura de um carro? O que você fez por um carro? Que significado tem a sua nave na sua vida? Isso fala muito sobre você. Isso é um ajustamento criativo das nossas próprias emoções. E é sobre isso que o Traz Sua Nave vai falar. E a nave de hoje é um Clio 2007 1.6 16 válvula, motor modelo K4M aspirado. E é do nosso amigo Torresmo. Seja bem-vindo, um prazer receber você aqui. A pergunta que não quer calar: qual que é o significado dessa nave na sua vida? Essa nave, Vanessa, significa tudo para mim, né? Inclusive, é um sonho desde criança que eu tive de querer montar um carro assim desse jeito. E a gente está realizando aos poucos, né? Que no dia de hoje, com as coisas que tem em São Paulo, legislação, essas coisas, as tunagens, são coisas muito difíceis no dia de hoje, assim. Tá começando a melhorar, mas tá indo. Quando você pegou esse Clio, ele tinha alguma preparação? Não, pelo contrário, eu praticamente quando eu comprei ele andando ele tava. Eu levantei ele do zero, esse carro. Tinha até rato dentro dele. Ai, que horror. É sobre isso. Então vamos lá, você viu um carro que ele estava abandonado, não rodava e tinha até rato dentro do carro. Tinha. É porque a dona abandonou o coitado, né? Aí não teve jeito. Então ele é o coitado. Então ele fala mais nesse sentido aí. Quando você viu esse carro abandonado, você olhou para ele e pensou? Já imaginei um projeto nele. Aí, assim, eu não imaginava, tipo assim, vamos bem dizer, eu não imaginava ele montar um projeto. Que eu trabalhava de ônibus, né, dirigindo ônibus, e tudo começou com a troca de roda, né? Aí quando pensa que não, aí eu já estava realizando um sonho que era de criança, sabe? Começar a mexer no carro. Comecei a puxar as coisas, começou trocando a roda, né? Eu tinha uma modelo originalzinho do Clio mesmo, que estava no carro. Aí troquei para um aro 16, quando pensa que não, comecei a colocar aerofólio, porque coisas que eu jamais pensei em fazer. Colocar aerofólio nenhum, né? Porque nos dias de hoje tinha um certo preconceito, porque agora o pessoal está começando a voltar com aquela época do Tony, né? Isso que é bacana, né? E é gratificante ver isso, né? E aí quando foi ver, aí fui fazendo uma coisa, fazendo outra e... O mais bacana, o que eu acho mais impactante nisso é exatamente sobre isso. O Traz Sua Nave, a essência dele é exatamente essa. É você olhar aquele carro e aquele carro que ninguém dá nada para ele, que ele está abandonado, ninguém quer nada dele, você olhar e ver possibilidade, projetos e sonhos. Essa é a pegada do Traz Sua Nave, é eu entender o que é seu, o que é do seu emocional, que você conseguiu projetar nesse carro. Você viu um carro abandonado e você fez dele essa nave aí. O cara é todo produzido, ele é todo constituído, rico em detalhes, e isso fala muito de você. Sim, é bem dizer, o cartão de visita, né? Aonde eu vou, em todos os eventos, assim, praticamente o pessoal, ó o Torresmo passando ali, isso é tão legal, não tem palavras para escrever. Quando dizem o Torresmo passando aí, é uma sensação do quê? Nossa, Torresmo.
Você se sente famoso, né? É como se fosse um reconhecimento. É um reconhecimento, né? É sobre isso. Essa nave é sobre isso. É a sua emoção, o que é seu, que está projetado nesse carro. Sim. Eu tenho certeza que quando você viu esse carro e tudo que você construiu nele tem muito de você. É como se fosse uma construção sua. Sim. Quando você consegue passar nesses locais e ser reconhecido como torresmo, ser visto como torresmo, isso traz a sensação de reconhecimento. Talvez seja isso, desde lá de trás, antes de pegar o Clio abandonado, que era o seu maior desejo. O desejo do Adriano Torresmo, né? Era o desejo de, eu posso ser reconhecido pelos meus feitos? E essa nave te proporcionou isso. Sim. Isso é muito bacana, é essas histórias que a gente quer contar. Sim. É incrível que pareça, quando eu fiz assim esse carro, o pessoal dá uma olhadinha no Instagram, eles vão ver como foi começado do zero fazer ele. Eu não imaginava, então eu não imaginava ia chegar a essa propulsão, porque eu fiz o carro, quando você faz uma coisa com carinho e amor, as coisas têm resultado, né? E esse carro foi feito com muito carinho e amor, foi projetos assim, Photoshop, e essa arte aqui não foi rápida para fazer, demorou, então são coisas que você vai levando tempo, né? Aí você tem que legalizar, fazer documento e... Nossa, é uma coisa tão legal que... Sabe quem é esse carro aqui? É o Adriano. É o Adriano. O Torresmo. É o Adriano Torresmo. É o Torresmo. É o Adriano Torresmo. Verdade. Na verdade, fala muito sobre você. Quando você diz assim, eu não imaginava que ia chegar a essa proporção, fala muito do quanto você muitas vezes não acreditou em você e como nós muitas vezes não acreditamos em nós. E aí você pegou um projeto, projetou as suas melhores partes, as suas melhores peculiaridades, o seu amor, e você colocou aqui. Verdade. E foi através desse carro que você conseguiu ver o quanto você é grande, cara. O quanto você é capaz e aonde você pode chegar. E o que eu acho de mais bacana nisso tudo é que cada vez mais, até a ideia de mudar o projeto mostre para você que isso é uma criação sua e o quanto você é capaz de fazer muitos outros projetos. Sim, sim, verdade. É sobre isso, cara. É essência, é emoção, psiquismo, amor, movimentos que a gente faz das nossas emoções e da maneira como a gente nos vê e às vezes não se enxerga, mas que nós de alguma maneira projetamos em outros objetos. Aqui a ideia é falar da nossa emoção, do nosso coração projetado nos carros e entender qual é a sua história de amor, de relação próxima, que é sua, na sua nave. O que você mais gostou de investir nesse carro? O que foi mais prazeroso para você? A plotagem, o envelopamento. O envelopamento? Depois que eu terminei o visual dele, assim, vamos dizer 60%, porque tinha algumas coisinhas, eu lancei essa plotagem que já estava no Photoshop há muito tempo. E tipo, foi um impacto nas redes sociais. Aí foi que começou a... Na hora que eu lancei a plotagem, meu Instagram era Clio Speed Hunters. Não tinha nem muitas pessoas, né? E tinha uma colega minha que ela também andava muito nos rolês de carro assim com a gente naquele tempo. E ela viu que estava chamando muita atenção o meu carro naquele tempo. Aí ela falou: Adriano, esse carro aí, acho que esse seu Instagram e esse carro não tá combinando não. Você tem que bolar alguma coisa que seja legal. Aí eu fui naquela ideia que ela passou pra mim. Aí eu fiquei pensando assim, sabe o que eu vou pensar? Eu lembrei você lembra daqueles tempos de 2009 no Pânico na Band, sabe? Sim, sim. Que tinha aqueles personagens que fazia a sósia de outros personagens famosos. Sei. Só que eles não usavam o nome deles, né? Aí eu peguei e resolvi, vou fazer o quê? Vou pensar. O pessoal fala que eu pareço com o Toretto, porque antes de tudo, essa história do carro e uma história que eu era do motoclube também. E eles me chamavam de Triplo X. Aí, pô, já que Triplo X, quem é que faz Triplo X? Van Diesel, peraí. Dominique Toretto, Velozes e Furiosos, peraí. Toretto não pode usar na rede social. Torresmo, pronto. Torresmo, ainda eu coloquei errado ainda, só pra fazer um barato. E aí quando pensa que não, quando fiz tudo a plotagem e mudei para Dominique Torresmo, saí em várias páginas na internet. Alguns youtubers também filmaram, o Dub Brasil, Auto Super, o AJ Júnior, um abração pra ele que é gente boa pra caramba também. E aí é isso, né? Foi bem bacana. Esse foi o ápice? Foi o começo. Foi o começo do ápice. Foi o começo. Aí de lá pra cá, a loucura continuou, né? A loucura continuou. Aí comecei a fazer uma coisa, fazer outra, investe em uma coisa, investe em outra, altos e baixos e
Então você dá o nome de loucura. Torres Mística. E pior que é engraçado, como é que essas coisas influem na internet para as pessoas, né? Porque esse carro, para mim, lá, não só tem um gosto meu, sabe, uma dedicação que eu fiz nele, mas tem, como é que se fala? Uma válvula de alívio para diversas coisas. Por exemplo, às vezes você tá chateado com alguma coisa, né? Sabe, ansioso. Cada um trata a sua ansiedade de algum jeito. Eu também tenho isso, é normal desse século, né? Então, eu gosto muito de pegar o carro, passear, fazer amizade nos postos, nos eventos que eu vou. Isso é tão gratificante que não tem tamanho a corresponder a essa alegria. Você está me dizendo que o seu projeto te proporciona novas relações, prazeres, alívio de tensão. Sim, muito, muito. Não só para mim, mas praticamente eu venho conhecendo no mundo automotivo muita gente que estão com essa ideia, sabe? Tipo assim, poxa, eu expresso a minha alegria, a minha tristeza, tudo que eu tenho para fazer. Poxa, chega um final de semana, não tem para onde sair. O carro tá com defeito, vai mexendo em alguma coisinha. Aquele negócio parece que vai criando um gosto, sabe? E aí vai tirando aquela ansiedade toda e também tudo isso. O que me chama mais atenção, que eu acho muito lindo, é a energia investida nesses projetos, a dedicação. Sim. E o quanto isso salva vidas, cara. Salva. Isso salva vidas. Ó, ela tá falando em projeto, não é pra sair correndo igual doido na estrada na linha, não, viu, galera? Ó. Isso aí. É sobre isso, é sobre o que isso pode gerar de saúde, de vida, de alegria. Sim. E pelo que você está me dizendo, cara, isso proporciona muito. Proporciona muito, né? Eu já escutei já comentaram comigo na internet, poxa, lá da Turquia, já veio da Argentina mandando mensagem. Eu não sei falar isso aí, mas nós temos a mãezona do Google, né? Então a gente desenrola, né? O pessoal, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? E eu nunca imaginei que um carro podia chegar a essa proporção visual que você fez. Aí eu falei, cara, você pode pegar qualquer carro. Igual quando eu construí esse carro do zero, que nem andando tava, e fiz isso que eu fiz. Então, qualquer um pode fazer isso com qualquer carro. Basta você ter determinação e foco e bota Deus acima de tudo e marcha. É sobre isso, adoro ver você falar assim, qualquer um pode fazer o que quiser. A ideia é exatamente essa, é falar das suas próprias capacidades. Quando você me fala da capacidade do que você fez no carro, você está falando das suas capacidades, está falando da sua força. Sim. E essa relação que o carro traz, falando sobre nós mesmos, é o impacto das coisas. Eu gosto muito disso. Eu tenho uma página, a minha página no Instagram chama Pensando Sobre Eu Mesma. Quando eu comecei ela em 2018, como eu postava muito sobre psicologia e as emoções, e às vezes você posta alguma coisa, acha que é uma indireta pro outro, que é não sei o que, sei o que. Não, gente, somos todos iguais. Né? Somos todos iguais no sentido de o que é complexo para mim não pode ser do mesmo jeitinho para você, mas também vai ter uma complexidade para você. Sim. E ninguém sai ileso das emoções da gente. E o carro visto como um resgate de recuperação, de salvação, de construção. Você fala muito do carro, pra mim você poderia falar porque esse carro pra mim representa você. Que ano que você começou a mexer no carro? Nossa, gente, agora entra a psicologia. Agora entra a psicologia, por quê? Porque quando eu comecei com isso, eu tinha acabado de, assim, bem dizer, uns 6 meses depois que eu divorciei. Pronto. Continua, pode continuar. Vamos lá, deixa a gente pensar na por isso que eu falei que a gente dispersa um pouco das nossas ansiedades e alguns objetos que você acha que comentou, né? Se a gente pensar, vamos pensar em divórcio como término? Sim. Se a gente pensar em divórcio como término, qual que é a sensação? Ninguém sai ileso de um término de relacionamento, ou seja, tudo que é luto, tudo que é término, a gente entra num processo de luto. Vamos viver todas as fases. Exato. Então a gente entra num processo de luto. Tem as fases, né? A abstinência dessa relação, uma série de coisas. E cada pessoa vai ter uma forma de se resgatar e de se construir novamente. Então você está me falando que você saiu de um processo de luto, de percas, de danos, que tem muita coisa para mobilizar e você estava possivelmente muito fragilizado, como todos nós ficamos. E aí engatar um projeto na construção, construção. Eu saí de um término de algo que acabou.
E aí você viu vida, energia em construir um projeto novo. Então você percebe a sua capacidade de renascer e reconstruir através do Cliozão. Começa mais ou menos por aí. Bacana, né? Bacanérrimo. E aí isso foi há quantos anos atrás? Do meu divórcio? Acho que tem uns 5 anos já. 5 anos. 5 anos. Quem era o Torresmo há 5 anos atrás e quem ele hoje? Tem mudança? Olha, eu era bem gordinho, viu? Essa mudança não. Eu era gordinho, viu? Além de gordinho, vamos pensar no seu funcionamento, quem era você, no que você acreditava, no que você imaginava que você era capaz ou não. Como você pensava 5 anos atrás e como você pensa hoje, tem diferença? Tem. Totalmente. Se eu voltar no passado, eu não me conheço. Não me conheço. Não, e se eu ver esse outro espelho de mim, eu falei, meu, quem é esse cara? Não conheço. Você percebe hoje o quanto você é capaz de muitas coisas? Sim. É isso. Entendeu? E o Cliozão, ele vai marcar sua vida pro resto da vida. Vai, foi o que muitos me falou, não sei se chegou a comentar, que teve um tempo, uns tempinhos atrás, eu tava querendo vender ele, não sei se você ficou sabendo, né? Sim, sim. Passando altos e baixos da vida, né? Mas eu pensei em vender ele, mas com a dor no coração, tipo assim, porque do mesmo jeito que eu criei esse carro, eu tenho outras ideias. E eu jamais ia parar o projeto, né? O Torresmo não para por aí, todo mundo conhece. E essa parte é linda, sabe por quê? Porque você com um novo projeto, você vai ter a possibilidade de treinar outra coisa nesse momento da sua vida. Sim. Agora você pode treinar de maneira madura, mais fortalecida e saudável o término. Agora você vai terminar o romance do Cliozão, entendeu? Por quê? Porque você tem um novo projeto. Sim. E a vida ensina essas coisas. Sim. Às vezes a gente acha que o mundo acabou porque eu me separei, porque eu perdi meu emprego, porque eu tô com alguma doença e aí meu mundo acabou. Opa! Nada, velho, pode começar. Pode começar agora, tudo de novo, de outra forma, de outra maneira. E é uma das maiores lições da vida, isso é lindo demais. É passar por uma dor, eu não vou dar conta, e daqui a pouco você sai que nem uma fênix. Sai. Né? Você testou isso no Cliozão, e agora, nesse movimento que você tá, eu vou vender o Cliozão, você vai treinar o término, cara. E sabendo, muito mais seguro, que pode começar algo muito mais grandioso, algo muito melhor. Isso. É que do começo, para fazer uma criação desse carro, deu muito trabalho, investimento, porque até você chegar a um visual certo é difícil, porque você tira uma peça, coloca outra. E tem lugares aqui em São Paulo, não é todo lugar que mexe em tunagem de carro. Então, muitas coisas você tem que buscar ideias lá de fora e tentar fazer. E é o que eu fiz no Clio. Mas assim, no mundo, acredito eu sou o único desse estilo nível visual de tunagem num Renault Clio. Eu acredito, porque no segundo tem um argentino que eu conheço que ele tem um sistema, mas não é igualzinho esse, né? Então, muitas coisas, igual eu falo da personalização, foi tirado de fora. Personalização, personalidade, cada um tem a sua. Esse aqui é só seu, verdade. Só você tem. É sobre isso, velho. Traz sua nave e resolve logo sair. Fique imensamente agradecido com o nosso lançamento, nossa estreia, inaugurou com a gente, Adriano Torresmo. Foi lindo, amei a experiência. Quem puder, dá o seu like, curte, comenta, compartilha. Torresmo, passa para nós as suas redes sociais para quem quiser saber um pouquinho mais de você, que eu tenho certeza que vão querer e vale muito a pena conhecer um pouco mais sua história. Manda ver, cara, o espaço é seu. Pessoal, a minha rede social é o Instagram, Dominique Torresmo. É com R só, tá? Tá errado porque eu fiz essa gentileza de vender errado. Mas é isso aí, Dominique Torresmo, com R só. Torresmo. E é isso, traz sua nave e resolve logo isso aí.